para a honra, para a glória do nosso Deus. Como eu estive divulgando, hoje nós vamos falar sobre um dom chamado discernimento, né? A palavra de Deus nos diz, existe na Bíblia 4 listas de dons. Romanos, capítulo 12, nós temos também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 8 a 10, 1 Coríntios, capítulo 12, 28 a 30, e Efésios 4, de 11 a 14. 4 listas de dons, e nessas listas nós temos cerca de 25 dons que Deus deixou para a nossa edificação, né? Deus nos concede esses dons, como diz a sua palavra, é Deus que nos concede, não é homem, né? Ele nos concede para a nossa edificação, né? Para o nosso crescimento espiritual, nosso desenvolvimento espiritual. E hoje nós vamos estar falando, meus irmãos, sobre um dom que é considerado um dos maiores dons da palavra de Deus, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, né? O dom do discernimento. O maior dom, a palavra de Deus nos mostra que é o dom do amor, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E o próprio Deus diz que ele é amor. Lá em 1 João 4, verso 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é o maior dom. Mas um dos dons que nós vemos assim mais necessários para os dias que estamos vivendo é o dom do discernimento, né? Então, a palavra de Deus nos deixou, né? Deus nos deixou esse dom para que a gente possa discernir o que é certo, o que é errado. A palavra é dom do discernimento. Discernimento é uma palavra grega, né? E o significado dessa palavra é diakrisis. Diakrisis significa discernimento. E discernimento é o quê? Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Então, meus irmãos, você vê como é importante desenvolvermos esse dom. Porque vivemos rodeados, como diz a palavra de Deus, de falsos profetas. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias ia levantar muitos, né, falsos profetas. Então haveria necessidade de desenvolvermos esse dom, para que a gente possa descobrir qual é o profeta que vem de Deus e o profeta que vem do maligno, né? Pois existe no meio das igrejas, hoje existem aí milhares de igrejas, né? Milhares de religiões, até no meio católico, né? Muitos dizem que a igreja católica é uma igreja só, mas não é. A igreja católica, ela também tem suas facções, né? Suas divisões, né? Seus grupos, né? Então, nós vemos aí milhares e milhares de igrejas, de religiões, né? Então, a necessidade de desenvolvermos o dom do discernimento. Você que é crente, você que é um servo, uma serva de Deus, procure desenvolver esse dom. Discernimento é a capacidade de separar o certo do errado. Hoje nós vivemos dias difíceis, meus irmãos. Dias de muitas heresias, muitos falsos ensinamentos, falsas doutrinas têm sido pregadas aí. E se você, meu irmão, minha irmã, não tiver esse dom, você vai ser enganado. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 24, Jesus ele deixa lá, ele registrou uma lista
de catástrofes, né, que aconteceria nos últimos dias, né, doenças, fome, né, terremotos. Jesus, ele fala de muitas catástrofes que viria sobre a terra, e ele coloca ali no início das catástrofes, no início da lista, ele coloca lá o engano. Ele diz: tende cuidado, meus filhos, para que ninguém vos engane. Então as pessoas se preocupam com os terremotos, as pessoas se preocupam com a fome, com as doenças, com tantas coisas, mas não se preocupam com o engano. Porque, meu irmão, a doença, você e eu morrendo de doença, de fome, de terremoto, qualquer coisa assim, se nós morrermos por essas catástrofes naturais que acontecem dia a dia, quando não acontece em nosso país, acontece em outros países, se morrermos de uma catástrofe dessa, morrermos firmes no Senhor, nós iremos para a glória, iremos para o céu. Mas se você morrer enganado, se você morrer, meu irmão, minha irmã, se você morrer no engano, você pode morrer são, você pode morrer rodeado de dinheiro, de conhecimento, você pode morrer aí com vários títulos, vários anéis, mas se você partir desse mundo enganado, você não irá para o céu, você não irá para a presença de Deus. Então é necessário buscar esse dom, é necessário desenvolver esse dom, pedir a Deus esse dom. Muitas pessoas se preocupam aí com dom de revelação, muitas pessoas se preocupam aí com dons de línguas, né? Que as pessoas falam e ninguém entende o que está falando, né? Muitas revelações, muitas profecias falsas aí, só profetizando bens materiais, né? Só profetizando coisas boas, né? Então, enquanto os servos de Deus deveriam buscar o dom do discernimento para solidificar sua fé, estão buscando dons aí que estão sendo colocados na palavra de Deus como dons pequenos. Então, além do dom do amor, o dom mais necessário para os nossos dias é o dom do discernimento. O discernimento, meu amigo, meu irmão, ele serve como um radar espiritual que nos livra do engano. Então você, com o dom do discernimento, é como se você tivesse um radar para você descobrir de onde vem o engano, onde está o engano, para você se resguardar, para você se proteger. O discernimento serve para distinguir a vontade de Deus da nossa vontade. Então, muitas vezes, meu irmão, meu amigo, muitas vezes você está fazendo a sua vontade, pensando que está fazendo a vontade de Deus. Você está cantando hinos na igreja, você está fazendo orações na sua igreja, pensando que é para a glória de Deus e é para a sua glória. Pensando que é para a exaltação de Deus e é para a sua exaltação. Por isso que o discernimento, o dom do discernimento, nos mostra a vontade de Deus, nos revela a vontade de Deus. E nós, meus irmãos, nos dirigimos para a congregação, para a reunião dos salvos, para exaltar a Deus e não exaltar o homem, não exaltar a nós mesmos. Por isso que é necessário buscarmos o dom do discernimento. Mais vale, meu irmão, umas pitadas de discernimento que montanhas de conhecimento. Então, conhecimento, seu discernimento não tem valor nenhum. Você pode conhecer muitas passagens na Bíblia, você pode conhecer centenas de passagens bíblicas, você pode ser um universitário, uma pessoa de um curso superior, mas se você não tiver discernimento vindo da parte de Deus, o seu conhecimento não tem valor nenhum. Nós vemos no Salmo 119, no versículo 99, a palavra de Deus diz assim: tenho mais discernimento que todos os meus mestres,
pois medito na palavra de Deus. Tá vendo, meu irmão? Então, meu irmão, meu amigo, a palavra de Deus diz que quem tem discernimento vindo de Deus tem mais entendimento do que os seus mestres, do que os seus professores, né? Porque os professores humanos, professores de disciplinas humanas, né? Eles ensinam coisas relacionadas à vida material. A maioria deles não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento das coisas espirituais. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Colossenses: buscai a sabedoria que vem do alto. E é o discernimento que faz com que busquemos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. O conhecimento que vem de Deus é superior ao conhecimento, a sabedoria da terra. A palavra de Deus diz que a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, é pacífica. A sabedoria que vem de Deus, meu irmão, é amorosa, é de paz. Mas a sabedoria que vem da terra é animal e diabólica. Por isso que é necessário o discernimento, né? Porque o discernimento dos espíritos é o dom mais necessário nos nossos dias. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4, né, que nós devemos discernir os espíritos. Espíritos, diz lá em 1 João 4, que espíritos lá são pessoas e não seres que não têm corpos, né, mas são seres humanos. Porque antes de sermos um corpo, nós somos um espírito. Nós somos um espírito que possuímos um corpo. Então, meu irmão, a palavra de Deus nos diz que nós devemos discernir o espírito que vem de Deus e o espírito que vem da carne, o espírito que vem do maligno. Nós devemos discernir, distinguir, para não sermos enganados. E tem muitas pessoas aí recebendo em suas casas, recebendo em suas reuniões, nos seus ajuntamentos, tem recebido aí falsos espíritos, pensando que são espíritos de Deus. Falsos mensageiros que têm dado grandes escândalos aí. Muitos estão aí contratando, muitos estão convidando aí falsos profetas, né? Pensando que são profetas de Deus, porque não possuem o dom do discernimento dos espíritos. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar o dom do discernimento dos espíritos para não sermos enganados. A palavra de Deus nos diz, meu amigo, lá em São Mateus 7, a palavra de Deus diz assim, que muitos virão em meu nome, fazendo sinais e maravilhas. Muitas pessoas vão ser enganadas. Muitos que se dizem aí cristãos vão ser enganados, porque não têm o dom do discernimento. E aí ficam na igreja dando glória, dando aleluia. Ao invés de dizer misericórdia, Senhor, repreenda, Senhor, estão dando glória e aleluia para falsos mensageiros, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos missionários. Porque a palavra de Deus diz que até o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então, meu irmão, meu amigo, esse dom, o dom do discernimento, é muito importante nos nossos dias. É muito importante que nós estamos vivendo os últimos dias. E se você não tiver esse dom, você pode ser enganado. Você pode morrer são. Você pode morrer cercado de bens materiais. Mas se você morrer com discernimento, com dom do discernimento, se você souber distinguir o certo do errado, você morrerá e irá para a glória eterna, para a presença de Deus. Mas se você morrer enganado, você irá para o inferno, porque Satanás, ele é pai da mentira. O engano, a mentira vem de Satanás.
Então é necessário termos o dom do discernimento. E discernimento, eu volto a repetir, é você saber distinguir entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. Você saber o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. E aí, meus irmãos, nós vemos aqui exemplos que a gente pode dar na palavra de Deus, que quando Moisés ele foi até Faraó, diz a palavra de Deus que Deus falou para Moisés: olha, Moisés, você pegue um cajado e jogue no chão, e esse cajado vai se transformar numa serpente. E aí Moisés foi até Faraó. Quando ele jogou o cajado se transformou numa serpente ali diante de Faraó. Mas aí o que foi que os magos, os bruxos, os falsos profetas que estavam ali a serviço de Faraó fizeram? Eles fizeram um sinal semelhante. Eles pegaram seus cajados, jogaram no chão, e os cajados lá dos magos, dos feiticeiros, se transformaram também em serpentes. Para você ver, meu irmão, que o falso profeta, ele faz sinais. O falso profeta faz milagres. Então você não se iluda, porque você está numa igreja que acontece milagres, acontece sinais. Tenha cuidado, meu irmão. Isso não é sinal que Deus está aí com você. Porque em várias religiões aí, como espiritismo e tantas outras, acontecem sinais. No espiritismo, no umbandismo, acontecem muitos sinais. Muitas pessoas saem de lá dizendo que foram curadas. Então, se você congrega num lugar que acontece muitos sinais, não fique pensando porque aí acontecem sinais que você está na presença de Deus. Porque, meus irmãos, os falsos profetas também fazem sinais, fazem maravilhas, né? E aí nós temos outro exemplo aqui, diz a palavra de Deus, que quando Elias ele estava ali diante dos profetas de Baal, né? Enquanto Elias estava ali adorando a Deus, existia ali 450 profetas de Baal, invocando Baal. Enquanto Elias estava invocando Deus verdadeiro, os falsos profetas estavam ali invocando Baal. E o que acontece? Elias estava sozinho, só um profeta de Deus. E do maligno estava ali 450 profetas. Aí hoje as pessoas dizem, porque aonde ele está tem bastante profecia, tem bastante profeta, tem bastante revelação, aí eles pensam que eles estão com Deus. Elias era só um, o profeta de Deus era só um, mas o profeta de Baal, os profetas de Baal eram 450. Então não se iluda com quantidade. Não se iluda com quantidade. Se você convive no lugar que existe dezenas, centenas, milhares de pessoas, não se iluda, não pense porque onde você está existe quantidade de pessoas que Deus está aí. Porque a palavra de Deus nos diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantidade não é sinal da presença de Deus. Porque o nosso Deus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Tem muitas reuniões aí acontecendo que Deus não está presente. Muitas reuniões feitas em nome de Deus, feitas em nome de Jesus, que Jesus não está presente. Porque existe os falsos deuses. Você sabe disso, a palavra de Deus nos diz que existe os falsos deuses, mas o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é um só Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios, capítulo 4, verso 6, nos diz que só há um Deus, uma fé e um batismo. Só há um Deus, mas no meio dos falsos profetas existem centenas, milhares de deuses. Então tenha cuidado.
ajuntamento com muita gente não é sinônimo da presença de Deus. Você vê que quando Elias estava ali na caverna, diz a palavra de Deus, que veio ali um terremoto, veio ali relâmpagos, muito barulho, e Deus não estava no terremoto, Deus não estava no barulho. E de repente veio uma voz mansa, uma voz suave, e Deus estava ali naquela voz mansa e suave. Então, meu amigo, você precisa urgentemente buscar o dom do discernimento para você não ser enganado. A palavra de Deus nos fala sobre o dom do discernimento. O que significa discernimento dos espíritos? Distinguir o certo do errado, o falso do verdadeiro. Jesus discerniu o demônio que estava usando Pedro. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus anunciou que ele iria morrer, o que foi que Pedro disse? Não, Senhor, de forma nenhuma, Senhor. Nós não deixaremos que tu morra. Pedro, que era um apóstolo santo, um homem que estava ali do lado de Deus, do lado de Jesus, e ele foi um instrumento de Satanás para dizer: não, Senhor, nós não deixaremos que tu morra. Meu irmão, tenha cuidado, meu amigo, minha irmã, tenha cuidado, porque de repente você pode estar num lugar aí em que as pessoas façam aí muitas revelações e profecias em nome de Deus, e Deus não está aí no seu meio, Deus não está aí onde você está. Tenha cuidado, busque o dom do discernimento. O que foi que Jesus disse para Pedro? Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus, meu irmão, ele veio para morrer pelos meus e pelos teus pecados. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. É triste, muito triste, a forma pela qual Jesus morreu. Muito triste e humilhante. Jesus morreu de forma triste e humilhante. Mas ele morreu porque ele quis morrer. Ele se deu a si mesmo, diz a palavra de Deus. Ele veio para isso, meus irmãos. Não foi Judas que matou Jesus. Não foi soldados que matou Jesus. Jesus, ele se entregou. Ele se entregou pelos nossos pecados. Então nós precisamos, meus irmãos, desenvolver o dom do discernimento dos espíritos para não sermos enganados. A palavra de Deus também nos fala que o apóstolo Paulo, ele possuía o dom do discernimento do Espírito, e ele repreendeu o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, que era novo na fé, ele repreendeu o apóstolo mais velho do que ele. Ele disse para Pedro: olha, Pedro, você precisa, Pedro, ser irrepreensível. Quando você está diante dos ímpios, você age como ímpio. Quando você está no meio do povo de Deus, você age como povo de Deus. E ali Paulo repreendeu Pedro. Por que Paulo repreendeu Pedro? Porque ele tinha o dom do discernimento. E é esse dom, meu irmão, meu amigo, que você precisa buscar. Nós estamos rodeados de falsos profetas, de falsas doutrinas, de falsos mensageiros. Eu ando por aí, viajo por aí, dificilmente eu vejo alguém repreendendo um falso profeta, repreendendo um falso mensageiro, uma falsa doutrina. A maioria dos cultos que eu tenho ido, tudo que acontece lá, as pessoas dão glória, aleluia, e a gente vê acontecendo lá muitas heresias, muitas coisas erradas acontecendo, e o povo inocente, o povo sem discernimento dando glória.
dando aleluia, porque não tem o discernimento. Como nós falamos, ao invés de você dizer glória a Deus, aleluia, você deveria dizer misericórdia, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Muitas falsas revelações, falsas profecias, muitas pregações aí, meus irmãos, que dói o nosso tímpano, os nossos ouvidos. Muitas pregações aí que só fala de triunfalismo. A maioria das pregações só fala de vitória. A maioria das pregações só fala Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro. Como se Deus fosse um garçom. E as pessoas glorificando, e as pessoas dizendo aleluia, glória, porque a maioria daqueles que dizem ser servos de Deus são meninos. São meninos na fé, não cresceram, não desenvolveram, são imaturos. Por isso que Deus manda te dizer nessa hora que Ele quer que você, que usa o nome dEle, adquira, busque pelo discernimento. Busque esse dom, aprimore esse dom para você não ser enganado. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 16, verso 16 e 18, que o apóstolo Paulo saiu pregando a palavra de Deus e veio uma mulher adivinhando ali, e ela chegou perto de Paulo e disse: esse aí é o mensageiro do Altíssimo. Aquela mulher com espírito maligno chegou e falou ali. Ela falou uma verdade. Paulo era mesmo um mensageiro do Altíssimo. Só que ela falou da parte de Satanás. Ela falou usada por Satanás. E aí o que foi que Paulo fez? Em vez de Paulo dizer assim, glória a Deus, aleluia, porque essa irmã revelou que eu sou um profeta de Deus, eu sou um mensageiro do Altíssimo. Em vez de Paulo se alegrar, em vez de Paulo glorificar a Deus, Paulo repreendeu aquele espírito que estava naquela mulher. Paulo disse, saia desta mulher, espírito maligno, e o espírito saiu. Então hoje, meus irmãos, tem muitas profecias nas igrejas vindo de Satanás, muitas revelações vindas de Satanás, e o povo glorificando, e o povo dando glória, aleluias, ao invés de dizer, saia demônio, saia espírito maligno. Porque, meus irmãos, Deus não chamou você nem eu, Deus não chamou Paulo, Deus não chamou os apóstolos para serem exaltados. O único que é digno de ser exaltado, de ser louvado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo não aceitou aqueles elogios de Satanás. E hoje existem muitos elogios, muitas pessoas recebendo elogios dentro das igrejas. Você canta bonito, você prega bonito, você fala bonito. E muitas vezes esses elogios vêm de Satanás, vêm da carne, não vêm de Deus. Porque só existe um que deve ser louvado e exaltado, é Jesus Cristo. Todo poder, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meu amigo, por isso que você, meu irmão, você precisa buscar o dom do discernimento. Discernimento significa saber distinguir entre o certo e o errado. Você sabe distinguir, meu amigo? Você sabe distinguir, meu irmão, o que é certo e o que é errado no mundo espiritual? Assim como nós precisamos habilidade para distinguir uma cédula falsa de uma verdadeira, assim como nós devemos saber distinguir um alimento que esteja bom e um alimento que esteja estragado, assim também nós devemos distinguir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo. E nós só distinguimos o que vem de Deus e o que vem do diabo com o dom do discernimento. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos,
que nós tem uma frase, né, que as pessoas costumam dizer: o fim justifica os meios. Certa vez uma irmã falou na igreja, ela disse assim, né? Uma pessoa reclamou os jovens que estavam fazendo muita coisa errada e falou: olha, os jovens aqui da igreja estão fazendo muita coisa errada, estão pecando, estão desobedecendo a Deus. Vamos colocar eles em disciplina, porque a disciplina é bíblica. A palavra de Deus manda corrigir aquele que está em falta, disciplinar aquele que está em falta. E aí aquela irmã, para não aceitar a disciplina, ela disse assim: o fim justifica os meios. Ela disse: é melhor eles estarem dentro da igreja errando do que lá no mundo. É melhor eles estarem dentro da igreja pecando do que lá no mundo. Mas, meu irmão, meu amigo, você sabe que se uma pessoa estiver dentro de uma igreja, dentro de um templo pecando, ele não é cristão. Não adianta ele ficar ali 10, 20, 30 anos dentro de um templo, dentro de uma construção denominada de igreja. Se ele viver ali errando, ele não é cristão. Não adianta ele ficar ali 20, 30, a vida dele toda ali fazendo coisa errada, porque quando Jesus Cristo mandar buscar a sua igreja, essa pessoa não será arrebatada. O fim não justifica os meios. Coloque isso na sua cabeça. O fim não justifica os meios. Essa palavra, essa filosofia vem do diabo. Certo é certo, errado é errado. A palavra de Deus manda a gente corrigir com amor, com carinho. Nós devemos corrigir uns aos outros. Devemos exortar uns aos outros com carinho e amor, mas devemos exortar. Devemos corrigir. Ainda que seja com carinho e amor, mas devemos corrigir. E não dizer que o fim justifica os meios. Os falsos profetas ensinam e fazem o oposto do que o nosso Deus ensina. Então, meu amigo, quando Jesus Cristo começou pregando o Evangelho, você pode ler lá em São Mateus, capítulo 2, verso 17. A primeira pregação de Jesus foi assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A primeira pregação de João Batista foi sobre o arrependimento dos pecados. Os profetas pregaram o arrependimento dos pecados. Os apóstolos pregavam o arrependimento dos pecados. E hoje a maioria das pregações é dizendo: venha buscar a tua bênção, venha buscar a tua vitória. Transformando Deus num garçom. Transformando o Senhor num servo. Deus é o teu Senhor e não o teu servo. Nós que somos servos de Deus. Nós que temos que servi-lo. Ele não veio para a gente ficar aqui sendo servido por Ele. Nós que devemos servir a Ele. Porque Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo que deve ser servido, que deve ser exaltado. Mas a maioria das pregações que nós ouvimos aí na televisão, nos rádios, nas redes sociais, é só triunfalismo, é só bênçãos. Esse não é o Evangelho de Cristo. Você, meu amigo, precisa ter o dom do discernimento para você saber o que vem de Deus e o que vem do diabo. Não se iluda, porque um pastor tem uma credencial de pastor, um missionário tem uma credencial, um diploma de missionário, de pastor, que ele é pastor. Diploma não credencia pastor, diploma não credencia apóstolo, diploma não credencia missionário.
O que credencia um pastor, um missionário, um apóstolo é o arrependimento, é a conversão dos seus pecados, é a conversão diante de Deus. É isso que credencia um homem ou uma mulher de Deus. É a transformação de vida. E Jesus Cristo diz lá em 1 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A pessoa vem para a igreja, continua mentindo, continua comprando e não pagando, continua enrolando um e outro, fazendo o mal diariamente, usam o pecado como se fosse vitamina, e depois pega, veste uma roupa bonita, um terno bonito, um vestido bonito, vai para a igreja, e chega lá, começa a cantar, começa a pregar, e o povo começa a chorar, o povo começa a glorificar. Esse louvor não está saindo do coração, essa pregação não está saindo do coração, está saindo dos lábios. Por isso que Jesus Cristo disse: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, meu amigo, busque, meu amigo, meu irmão, busque o arrependimento, o dom do discernimento, para que você não seja enganado. Jesus Cristo diz lá em Mateus 24, tende cuidado, meus filhinhos, para que ninguém vos engane. E você, meu irmão, não será enganado se você tiver o dom do discernimento. Você pode ter dom de língua, você será enganado. Você pode ter dom de revelação, você será enganado. Você pode ter dons de caridade, você será enganado. Mas se você tiver o dom do discernimento, você não será enganado. Por isso que Jesus Cristo disse, lá em João 17, santifica-os na verdade, meu Pai, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo ainda diz lá em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. A verdade vem de Deus, a verdade vem do céu, mas a mentira vem do inferno, a mentira vem de Satanás, o engano vem de Satanás. Por isso, meu irmão, que Deus está mandando te dizer, a palavra de Deus manda te dizer, para você buscar ter esse dom, o dom do discernimento. Você pode ler lá em Romanos, capítulo 12, que a palavra de Deus fala sobre o discernimento. Você vê a expressão discernimento desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Em várias passagens bíblicas fala sobre o discernimento. Então, meu irmão, meu amigo, busque esse dom para você não ser enganado. Eu quero concluir aqui com alguns versículos para que você possa meditar, que você possa ler, né? Para você não ser enganado. Em Judas, capítulo 1, verso 22, diz assim: apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Judas 1, verso 22. 1 João 4, verso 1. A palavra de Deus diz, meu amigo, que nós devemos discernir os espíritos para ver se eles vêm de Deus ou se vêm da carne, ou se vêm do maligno. 1 João 4, verso 1. Busque o discernimento para você não ser enganado. No Salmo 119, versículos 129 e 130 diz assim: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Você viu, meu irmão, como é que se adquire o dom do discernimento?
O dom do discernimento nós adquirimos de Deus. Todos os dons vêm de Deus. E vem esse dom vem através da sua palavra. Lendo a palavra, meditando na palavra, como Jesus disse que nós devemos meditar nela de dia e de noite. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É através da palavra de Deus, lida e ouvida por um mensageiro verdadeiro de Deus, é que você adquire, que você aprimora esse dom. Se você ouvir um pregador enviado por Deus, ele pregar a palavra de Deus, e você der crédito à palavra que esse pregador enviado de Deus trouxe, não importa se foi uma palavra, como muitos falam aí, de palavra dura, não importa se foi cajado, como muitos falam, né? Se veio de Deus, se renda, obedeça às palavras de Deus. E você ouvindo a palavra de Deus, você meditando na palavra de Deus, é que você adquire esse dom. É através da leitura, da meditação e de ouvir pregadores verdadeiros, sérios, pregadores que pregam a palavra de Deus na sua essência, sem rodeios, sem massagear o ego de ninguém, porque nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar a verdade, meu irmão. E para finalizar, mais um texto aqui, Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tá vendo, meu irmão? Então a palavra de Deus diz que os meninos, as crianças, se alimentam de leite. E o que é leite? É a maioria das pregações de hoje em dia aí. A maioria das pregações de hoje em dia são leite, são mingau, papa. Pregação para menino, para criança. Os pregadores de hoje não pregam sobre o céu, não pregam sobre o inferno, não pregam sobre o arrependimento dos pecados. Os pregadores de hoje não pregam contra o divórcio. Os pregadores de hoje não pregam contra o ecumenismo, contra a maçonaria que está dentro das igrejas. Os pregadores de hoje não pregam contra o pecado, só pregam, só levam para o povo mingau. Alimento de criança, mingau, papinha, leite. E aí as pessoas ficam dentro lá daquelas congregações a vida toda meninos, imaturos. E a palavra de Deus diz em Hebreus 5, verso 13 e 14, que pelo exercício constante da palavra de Deus, nos tornamos aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se exercite constantemente na palavra de Deus. Exercite constantemente na palavra de Deus. Assim como devemos exercitar os nossos corpos, fazer caminhadas de manhã, cedo, à tardezinha, assim também devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. E o exercício constante da palavra de Deus te tornará uma pessoa possuidora do discernimento. E você saberá distinguir entre o certo e o errado, entre a mentira e a verdade. Que Deus nos abençoe. Que Deus